ela tem para nós pelo menos duas coisas. O que o pessoal do passado fez de certo, a gente copia. O que o pessoal do passado fez de errado, a gente não copia. A história serve para isso. E na igreja também é assim. Você sabe por que há centenas, dezenas de centenas de heresias hoje? Porque a maior parte das pessoas que estão na frente das lideranças pregando coisas erradas não tem por base a história da igreja. A disciplina de história da igreja, num seminário teológico, é um dos mais importantes. Por quê? Porque se eu não faço o que está lá atrás, igualzinho, então o meu resultado é diferente. Por que Paulo ele fala assim, por diversas vezes, eu não vos canso de escrever as mesmas coisas? Porque Paulo está lembrando do Antigo Testamento, que é história, e está lembrando do sacrifício de Jesus, que é verídico, mas que está no passado. E Jesus está vivo no presente, como rei, e no futuro ele vem retornar. E o meu resumo é o seguinte: quem conhece o passado, controla o presente. E quem controla o presente, determina o futuro. Então, se nós não conhecemos o passado, nós vamos cair nos mesmos erros que os caras lá de trás caíram. Eu vou falar, são muitos, são inúmeros. Você acha que inventar a heresia de hoje, inventar a coisa errada de hoje, inventar movimento ecumênico de hoje, sincretismo de hoje, não, isso já tem milhares de anos, irmão. O povo já lá de trás fazia isso. Só que hoje as pessoas pegam e fazem uma outra roupagem. É o negócio do marketing. O cara tem que vender a heresia dele, o cara tem que vender o erro dele, teológico. Então, se eu e você não conhecemos lá de trás, nós não conseguimos nos defender agora. E é por isso que nós precisamos estudar a reforma. O que eu li aqui para os irmãos, o irmão Daniel leu para nós, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque é através desse versículo que Deus vai chamar um cara que era um monge católico, chamado Martinho Lutero. Através desse verso, que esse homem ele percebe que tinha alguma coisa errada na igreja, cara. Como assim, se eu sou salvo pela fé, o povo está vendendo o céu? Como assim, se eu sou salvo através do sacrifício de Jesus Cristo, tenho o perdão dos pecados, eu tenho que pagar para ter o pecado perdoado? Que negócio é esse? A Bíblia está dizendo que eu ganho de graça, por que eu tenho que pagar? Então ele começa a ter um choque doutrinário. E aí vamos ter a reforma protestante. Só que nós temos que entender qual é o contexto desse negócio. Antes, quem já foi para o ensino aí, né, vai lembrar dessa idade das trevas, o período compreendido do século IV e o século XV. É um tempo em que a Igreja Católica dominou. Ela adquiriu um poder semelhante ao do Estado. Então, o que eles falavam era lei. E ali começou a ser impedido algumas coisas de serem feitas. Por exemplo, você acha que o populacho, o povão, sabia ler e escrever? Não. Somente o alto clero. E se eu não sei ler e escrever, então eu não recebo a palavra de Deus. Compreende? Eu não consigo desenvolver a mim mesmo na palavra de Deus. Se eu não tenho leitura nem escrita, eu não consigo. Se alguns livros são proibidos, então eu não tenho aprendizado de tudo que eu preciso. E é isso que acontecia. Por mais ou menos 1000 anos, aconteceram coisas negativas na Idade Média. É por isso que esse período é chamado de Idade das Trevas. Mas o que exatamente aconteceu? Guerras, invasões bárbaras, por conta da queda do Império Romano. Depois disso, crises econômicas, onde vai surgir aquele sistema econômico chamado feudalismo, onde tinha uma porção de terra, tinha o senhor feudal, aí o cidadão era praticamente um escravo daqueles senhores ali. Então é nesse contexto que vai surgir a reforma, para poder rachar essa situação. A reforma protestante é o marco mais importante depois do Pentecostes. Depois nós vamos ter o avivamento de John Wesley e John Whitefield na Inglaterra. Mas depois do Pentecostes é a reforma protestante, porque lá vai ser resgatado o espírito da igreja primitiva. E se o cristão ele não compreender isso aqui, ele pode incorrer nos mesmos erros, porque isso está acontecendo exatamente agora. Então nós precisamos entender isso aqui. Uma imposição da igreja católica, que ela já havia separado da autoridade da Escritura. Aqui eu vou dar uma ênfase nisso aqui. Eles tomaram para si a própria autoridade. Porque Pedro diz lá em 2 Pedro que a Bíblia ela é feita por homens inspirados por Deus. Aí quando você pega homens que não são inspirados por Deus e coloca eles para liderar a igreja, você vai cair em heresia.
Heresia não é erro teológico. Erro teológico é uma pequena falha de análise bíblica. Heresia é quando eu pego uma verdade e eu distorço ela, totalmente. Por exemplo, a Bíblia diz que todo ser humano tem pecado. Aí tem um irmãozinho falando que o ser humano não tem pecado. Heresia. A Bíblia diz que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Aí tem uma vertente do cristianismo que diz que Jesus é um espírito evoluído. Heresia. Tudo que está contrário a isso aqui, heresia. A Bíblia diz do inferno, né? E tem outros que dizem que não há inferno. Não há inferno. Essa doutrina é perigosíssima. Essa é uma doutrina perigosa, porque se amortece a consciência do indivíduo, né, quanto ao erro. E por conta disso, né, a Igreja Católica impôs um poder de Estado. Aqueles que não concordavam com aquela ideia eram o quê? Então vocês são todos hereges. São os hereges terríveis. São hereges. Pessoas que não concordam conosco são hereges. E aí gerou-se uma estagnação do mundo. E é o que está acontecendo nos países, né? Os que não são fiéis, né? Considerados pelos islamismo. Né? E aí, meus irmãos, você entra num momento de estagnação. Só que esse momento de estagnação foi um momento bem grande, de quase 1100 anos. Você não tinha desenvolvimento científico, você não tinha aprendizado. Você já parou para pensar que os romanos, no Império Romano, construíram estradas que estão de pé lá até hoje, sem ter defeito nenhum? E que hoje nós construímos estradas que com 50, 60 dias da tua chuva ela já está esburacando? Porque perdeu-se o conhecimento durante esse tempo. Bibliotecas inteiras foram queimadas, homens perseguidos, homens que foram acuados. Nós temos muitos exemplos: Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Gottfried Leibniz e os próprios reformadores. Então, assim, homens que colocaram a sua cara a tapa para poder mudar a realidade que eu e você vivemos. Então, nós temos que dar valor nisso aqui, porque nós estamos aqui só por conta deles. O estudo, não era permitido o cara ter livro em casa, não era permitido o cara estudar, não era permitido uma pessoa ir, mulher, nem pensar, coitado, não pode aprender não, tem que ficar somente naquelas atividades ali. Então voltou-se aquilo que tinha sido liberto. Vocês lembram que o cristianismo libertou todos nós lá atrás disso? Ele diz que em Jesus Cristo não tem homem, não tem mulher, não tem escravo, não tem senhor, não tem branco, não tem negro, todo mundo é um em Cristo. Então Jesus ele quebra as barreiras. Aí os caras pegou a barreira e construiu de novo. Então você tem que ter um movimento para romper isso aqui. Mas você acha que é fácil você romper uma coisa assim? Onde está enclausurado quase 1000 anos desse jeito, quase 1000 anos com esse pensamento, já está enraizado. E até hoje tem muito desse pensamento enraizado, até hoje, meus irmãos. Tem muitas pessoas ainda que têm muito desse pensamento. Muitos cristãos sinceros têm esse pensamento daqui. Não é fácil romper. Então Deus, ele começou a levantar alguns caras, que eles, homens e mulheres, que eles estavam em não conformidade com aquilo ali. E veja bem, Deus ele escolheu pessoas específicas que estavam dentro da própria igreja. Alguns exemplos: Pedro Valdo, Pierre Varier, e nós temos esse aqui, que é o primeiro cara mais ousado que eu creio, que é o John Wycliffe. O John Wycliffe, ele é um cara que ele antecede a reforma de 1517, ele nasce em 1328 e morre em 1384 na Inglaterra. E ele é um padre, um cara que era um padre da Igreja Católica, só que ele começa a folhear a Bíblia dele ali, no latim, porque não era permitido o povão ler, né? Então ele começa a folhear a Bíblia e fala: mãe, tem um negócio errado, cara. Tem alguma coisa que não está batendo. Por que nós temos uma liturgia de culto onde o povo não cultua? Porque vocês estão olhando para o culto agora, né? Vocês estão vendo aqui que culto lindo e maravilhoso, não é? Se você estivesse na idade das trevas, você estava com a cara virada para a parede lá, ó. Você assistia culto de costa, o cara narrando em latim, o povo não entendia absolutamente nada e cria que Deus estava abençoando. Mas a palavra não vem pelo ouvir? Se você não entende, você não ouve. Então, assim, esse povo não cria do jeito certo. E esse homem, ele vai tentar romper com isso aí. Só que, como era apenas uma semente que estava sendo plantada, ele não conseguiu. Mas ele teve uma ideia que a maioria não ia ter. Ele teve uma ideia extraordinária. Ele tentou reformar a igreja de dentro para fora, transformá-la, e ele é o primeiro cara a traduzir a Bíblia para o inglês. Esse cara pensou o seguinte: por que o povo não recebe o Evangelho? É simples, porque o povo não sabe ler a Bíblia.
Então eu vou pegar a palavra de Deus que ele tem e eu vou traduzir o Antigo e o Novo Testamento para o inglês. E é por isso que o lugar aonde a Reforma Protestante é mais forte depois da Alemanha e de Genebra, na Suíça, por João Calvino, é na Inglaterra. É da Inglaterra que vai surgir os maiores homens que Deus já projetou, fora o apóstolo Paulo. É da Inglaterra. Porque lá atrás, um cara começou a traduzir Bíblia. Então você tem uma Bíblia hoje em português, você deve ela ao João Ferreira de Almeida, que era um padre que traduziu a Bíblia em português de Portugal, português brasileiro. E você deve a John Wycliffe, que traduziu do latim para o inglês. Então, se você tem uma Bíblia na sua mão hoje, é porque esse camarada que arriscou a cabeça dele traduzindo. Isso era um crime capital. Era um crime capital. Ele estava desafiando a autoridade máxima do Papa. O Papa, por diversas vezes, enviou cartas para ele, ameaçando ele de morte, até ele ser exonerado da sua função na Igreja Católica. E ele ficou por muitos anos traduzindo isso aqui, porque naquela época não tinha o chat GPT que tem hoje. Você joga lá uma informação e traduz para você, não tinha como o tradutor. O cara tinha que ir por palavra, texto por texto, versículo por versículo, até terminar. E ele fez isso. E aí, esse homem aqui, ó, até hoje, ele é tido como um dos maiores hereges pelos católicos. Se você for em todos os textos de heresia dos católicos, os textos católicos, vai estar alguma ameaça contra John Wycliffe. Em qualquer um que você for. É um dos primeiros a ser listado. Por quê? Porque esse cara foi quem deu o pontapé. Porque eles tinham poder, porque ninguém conseguia ler a palavra. A partir do momento que eu tornei a palavra popular, então todo mundo conhece a palavra, então o cara vai falar, opa, tem alguma coisa errada com esse negócio aí. Tem alguma coisa errada. Então eles culpam esse homem pela Bíblia que eu e você temos hoje. E aí aparece o segundo cara, mais ousado do que o primeiro. Tanto é que o primeiro, ele morreu de velho, o segundo morreu queimado, né? Então assim, esse cara é chamado Johannes Hussnecht, apelidado de Jan Hus, o João Ganso, né, no português nosso. Ele nasce em 1369 e morre em 1415, bem novinho ele, né, na República Tcheca. E ele também era um homem que pertencia à Igreja Católica. Só que esse cara, ele foi um cara mais ousado. Ele foi um cara que ele começou a atacar diretamente as doutrinas da Igreja Católica. Porque o John Wycliffe, ele ficou mais preocupado com traduzir a palavra para o povão. Então a igreja meio que não perseguia ele, porque ele não estava pregando do jeito. Mas esse aqui não. Esse cara aqui começou a falar em alta voz contra a igreja. E eu acho interessante que Deus, ele pegou todos esses homens e começou a amontoar gente, a amontoar pessoas para escutar. Deus começou a gerar um avivamento ali naqueles lugares. Tanto é que os lugares onde receberam a palavra, se você pegar, foram os lugares que mais evoluíram depois disso. Porque aonde o Evangelho chega, ele transforma. Aonde o Evangelho chega, ele evolui a sociedade como um todo. Você pode ver, os países mais arcaicos hoje são aqueles que não receberam nem catolicismo nem protestantismo. São os mais arcaicos, até hoje. Haiti, Sri Lanka, né, Madagascar, África como um todo. Então assim, você vê que onde o Evangelho chega, ele transforma a mentalidade da pessoa. Por quê? Porque ele coloca Deus no centro. E aqui não foi diferente. Só que o Janus, ele recebeu uma bula do Papa. Uma bula é um arquivo de condenação. Ele recebeu uma bula dizendo que se ele continuasse aquilo ali, ele seria transformado num herege, e ele foi transformado num herege, com pena capital. Então esse cara é queimado em praça pública. E o que esses dois caras têm em comum, meus irmãos? Aquilo que nós já vimos na nossa primeira aula de Romanos, que é a salvação pela fé somente, e não por obras. Foi o que esses caras achavam diferente. Porque nós temos no entendimento católico de que a pessoa pode se salvar por obras. Você cometeu um pecado? Era sem Pai Nosso, sem Ave Maria, dá um lote. Era essa a conversa deles, a indulgência. Ele literalmente pegava um pedaço do céu e dividia, sendo que ele nem mediu o lote do céu. Por quê? Porque ele não sabia quanto que media, né? Então ele literalmente fazia isso. E esses caras viram que não era assim que era salvo, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Uma pergunta para os irmãos: como é que alguém era salvo no Antigo Testamento? No Novo Testamento a fé por Jesus, e no Antigo?
É o sacrifício, que é a fé no Messias que ia vir. A mesma coisa. O modo operante da salvação é o mesmo. A pessoa era salva pela fé do Cordeiro que ia vir. E nós somos salvos do Cordeiro que já veio. E que dentro em breve vai voltar para poder julgar os homens. Então, era isso que eles combatiam. E hoje, os evangélicos, né, os cristãos neopentecostais, eles desenvolveram essa doutrina aqui, ó, e pioraram ela umas 100 vezes por conta disso. Então a doutrina errada, ela só ganha uma roupagem nova, e é por isso que nós precisamos entender. Agora, meus irmãos, vocês acham que isso aqui causou barulho? Vocês acham que 2 homens causaram barulho? Isso aí Foi uma bomba atômica. Foi uma bomba atômica no peito da Igreja Católica. De tal modo que eles começaram a fazer outros conventos e outros centros de treinamento para os monges. E esses 2 caras, eles são extremamente odiados. O John Wycliffe e o John Hus. O Martinho Lutero, ele é extremamente odiado. Mas se você for nas contra-heresias católicas, porque eles chamam nós de herege, e nós chamamos eles de herege, certo? Você vai perceber. Chamam nós de seitas, né? Chamam nós de seita, sabe? É a seita, né? Nós somos evangélicos seitistas. Só que a palavra de Deus, ela nos garante a fé somente dada por Jesus Cristo. E esses caras começaram a fazer então uma contra-reforma, que só foi estourar mesmo quando Deus levantou um outro cara. Nós vamos ver mais pra frente. Não está dando jeito para ver, depois vocês veem lá no slidezinho que eu coloquei. O John Wycliffe, ele é um naipe Moisés, um cara barbudão. E o John Hus, que é esse rapaz do Tcheca, outros militares armados. E agora nós vamos para a reforma protestante em si. Então nós vimos que Deus levantou um cara no ano de 1328 e levantou um outro em 1369. O de 1369 morreu em 1415. Então, de 1415 até 1500, nós vamos ficar sem absolutamente ninguém. Mas aqueles 2 caras causaram impacto no clero, de tal forma que começaram a surgir pequenos movimentos. E aí começou uma perseguição diminuta aos protestantes. E quando eu falo perseguição, vou dar algumas informações para os irmãos. Era tirar a gente de penhasco, jogar nas pedras, dar pedrada, pôr fogo. Coisa linda, né? Faixa de Gaza perdeu longe. Então assim, você tinha esse tipo de coisa. E a igreja apoiava, a igreja colocava como lei. E tinha até recompensa para quem conseguisse entregar um crente. Ainda mais se o crente tivesse uma patente mais alta, fosse um pleno. Então começou a repreender. E os católicos começaram a focar muito na sua doutrina católica. Começaram a instigar mais o clero. Até aquelas doutrinas que nós conhecemos e que nós vamos revisar no próximo slide. Então, Deus tem que levantar outros caras. Esses aqui sim. Esses caras aqui sim, eles dão trabalho para a Igreja Católica. Esses caras, eles vão dar uma dor de cabeça para eles terrível. No ano de 1500 a 1600, no século XVI, Deus vai levantar alguns homens que vão perfurar essa heresia. Meus irmãos, para que vocês entendam o grau do que eu estou querendo dizer, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 8 que tudo aquilo que é sacrificado a ídolo é sacrificado aos demônios. E eu não quero que vocês tenham parte com demônios. Então esse povo está sacrificando a ídolo. Esse povo está sacrificando a demônio. Então aqui nós não estamos brincando uma coisa tipo assim, Deus foi lá e fez. Não, não. Aqui é um combate do mesmo grau de Elias e Javé contra os profetas de Baal. Nós só mudamos o personagem, mas o combate é o mesmo. A diferença é que tinha muito mais gente, tinha muito mais almas em jogo, mas é a mesma bagunça, é o mesmo problema. Um povo adorando a ídolos e Deus recorrendo a chamar o seu povo. Então no ano de 1517 vai surgir um camarada chamado Martin Luther, ou Martinho Lutero, nascido no dia de São Martim, um santo católico. Foi um monge agostiniano que estudou e se esforçou na palavra do jeito católico. Era um católico radical, monge. Só que esse homem, ele descobriu esse versículo que nós lemos. Quando ele leu o Antigo Testamento todo, ele não percebeu nada disso. Mas quando ele chegou em Romanos, que ele viu que a salvação era só pela fé,
E quando ele chegou em Gálatas, que ele viu que era somente e somente a fé, esse cara teve um choque de realidade. Ele falou: então tudo que eu estou fazendo não vale. Porque se eu estou mandando você se salvar por você mesmo, então você não está se salvando. Você precisa crer no Evangelho. E o historiador Orlando Boyer vai dizer que esse cara passou mais ou menos 6 meses agoniando no pecado, carregando o fardo da reforma, orando, jejuando, buscando, meditando. Porque Deus nunca dá a luz a uma obra sem sofrimento. Primeiro para aquele que prega, depois para aquele que recebe. Então a palavra era em todo esse homem, e ele começa uma reforma. Ele conquistou um amigo, um suíço, chamado Ulrico Zwingli. E qual que é a diferença de Lutero para Zwingli, basicamente? Lutero queria reformar a Igreja Católica. Só que como é que você reforma um negócio que tem 1000 anos de funcionamento? Não tem como. Se sua base tem 1000 anos, como é que eu vou chegar lá e falar: Daniel, desiste de ficar assim, filho, vamos mudar? Você vai falar o quê? Não, eu penso assim a vida inteira e vou continuar pensando assim. E o Zwingli, ele já tinha uma segunda ideia. Ele diz: não, nós vamos rachar de vez com esses caras e vamos criar uma outra igreja. E é aqui que está a diferença. Lutero, ele queria reformar a igreja, por isso que chama de reforma. E Zwingli, ele queria se separar da igreja. E quem obteve mais êxito? Zwingli. Porque se ele não separa, nós teríamos retornado para tudo aquilo ali. Estou dando um pequeno resumo de cada um para vocês entenderem. E o supra-sumo do qual nós batistas defendemos é esse cara aqui, o João Calvino. O João Calvino é a maior compactação teológica que eu já vi na cabeça do cara. Meus irmãos, é algo sinistro. Um homem com poucas informações, com poucos recursos igual eles tinham, produzir tantas coisas com 55 anos. Só dá uma ênfase aí, irmão Túlio. Entre Lutero e Zwingli, Calvino vai aparecer quantos anos depois? Quando seria importante até para os irmãos. Eu vou chegar nessa parte, mas quando Lutero pregou as 95 teses em 1517, João Calvino tinha 8 anos de idade. E o Zwingli já tinha uma idadezinha mais avançada. E você vai ver que apesar dos três ter o mesmo objetivo, e até mesmo ser um pouco amigo do outro, vai ter uma briga entre esses dois caras aqui. Vou explicar para vocês que nem sempre dois crentes radicais conseguem se manter no que nós chamamos de comunhão. E é por uma coisinha banal, meus irmãos, uma coisinha simplesinha. Os dois brigou e saem nas farpas um pouco. E o João Calvino, esse cara, ele vai converter o evangelho com seus 20 e poucos anos, e depois disso, Deus vai colocar um espírito profético nele. Na minha opinião, é um espírito profético, porque o cara vai condensar a maior obra que nós conhecemos de teologia, chamada os Institutos da Religião Cristã. Isso no prazo de 4 anos. O cara escreveu 1.200 páginas na mão. Naquela época não tinha imprensa. O Gutenberg não tinha feito a imprensa ainda. Então, nós temos esse cara. Tudo que nós devemos de teologia reformada está nas costas desse cara. Não que esses dois aqui não sejam importantes, mas esses caras aqui, eles são, posso dizer assim, vou dizer assim, esses dois caras aqui são os fundadores. Esse cara aqui é o cara que deu o corpo. Por exemplo, esse trabalho aqui tem um fundador. Alguém veio para cá e fundou esse trabalho, o pastor. Aí as pessoas que vão dar continuidade são os calvinos. Deus não tira a autoridade do Lutero e Zwingli. Tanto é que se não fosse eles, Calvino nunca tinha sido crente. Mas quem fez a construção na verdade, né, foi Calvino. Ele disse como um tempo, aquilo que tinha que acontecer, aquilo que tinha que dar prosseguimento e aquilo que deixou. E você veja uma vez ou outra, principalmente naquelas páginas que põem frase cristã, talvez você veja. Que é o Henrique Bolívar, que é um amigo desses dois caras aqui, o Melâncton, que é um discípulo de Lutero, e o Ocolânthus, que é um cara que antecede isso aqui, só que ele não conseguiu trazer o poder da reforma em si. Ele não conseguiu ser um expoente no país dele. Por quê? Porque o povo não deu ouvido, mais ou menos igual a Ezequiel. Só que os espíritos desse cara vão influenciar todos esses três aqui. E alguns eventos importantes. O Martinho Lutero é a dieta de Worms. A dieta de Worms foi quando um rei vassalo pôs esse cara contra a parede e disse assim: você tem que se defender perante esse povo católico, porque senão eles vão criar um arrastão e vão te matar no meio da rua. Então eles marcam uma data para que ele se defendesse. Nesse dia, o diário de Martinho Lutero diz que ele passou a noite inteira em oração que nem Jacó.
E ele disse: que Deus guarde a minha vida. E chegando lá, o Papa põe ele contra a parede e fala: você tem que negar. Sabe qual que é a resposta dele? Se eu não for convencido pela Bíblia e pela minha consciência e pelo Espírito Santo, eu jamais nego a verdade. O amor tem que prevalecer, mas a verdade a qualquer custo. Ele estava disposto a morrer pela causa. E o mais interessante é que ele não morre, que Deus envia ele para outro lugar, para ele continuar produzindo mais coisas, continuar fazendo a obra de Deus. Então esse cara dá um golpe direto na igreja, de tal maneira que muitos dos caras que estavam lá dentro daquele parlamento, igualzinho Estevão no Sinédrio, lembra? Que Estevão ele se defende no Sinédrio, e aí o cara está lá na porta carregando as roupas, e ele fala: Senhor, não imputa o pecado desses homens. Esse cara é o apóstolo Paulo. Então muitos homens com o testemunho de Lutero começaram a tirar os olhos da igreja. E hoje, meus irmãos, por incrível que pareça, nós estamos esperando a necessidade disso aqui, ó. Porque a igreja evangélica brasileira já passou tanta besteira, tanta porcaria, tanta coisa imprestável, que nós estamos chegando ali, ó, uma segunda reforma. Já tem gente falando que é necessária uma segunda reforma protestante, porque já tem tanta coisa infiltrada dentro da igreja que precisa que outros homens comecem a falar as mesmas coisas que esses caras falaram, porque parece que não está entrando no ouvido das pessoas, porque é muito sério. A segunda coisa que aconteceu é a reforma inglesa, a partir de 1529. Vocês lembram que eu falei que o John Wycliffe era inglês? Ele nasceu em 1328. Demorou quantos anos para começar uma reforma? 200 anos. Então nem tudo que você planta hoje, você colhe hoje. Mas a obra do servo de Deus fica para a eternidade. Então, comece uma reforma inglesa. Eu vou dizer para vocês: se você quiser aprender coisa boa da presença de Deus, leia os reformadores ingleses. Aprenda. O material hoje é vasto no Brasil. Livrinho de R$25, R$30, você compra, você aprende bem. E não é difícil, porque o pessoal traduz a obra do cara com a linguagem mais fácil para nós. São, na minha opinião, esses caras da reforma inglesa são os caras que mais chegam perto da igreja primitiva. E depois nós temos um ataque da igreja católica. Esse aqui é brabo, hein? É o Concílio de Trento. Esse negócio da reforma é tão poderoso, é tão forte, que os católicos começaram a revisar suas missas. Misteriosamente eles passaram a colocar o povo de frente para a igreja e a tentar falar a missa na linguagem popular. Olha que coisa, né? Antes eles pregavam em latim, o povo não entendia nada. Aí porque alguém começou a fazer o povão escutar, eles falaram: olha, vamos fazer também, né? Por quê? Porque senão eles perderiam espaço. E aconteceu isso. E depois disso aqui, o poder da igreja católica todo foi minado. Aos poucos, mas foi. Pega o nosso país. Nos anos de 1900 diz que 90% era católico. Hoje diz que 40% são católicos. A maior parte hoje são protestantes. Então, olha só para você, em 120 anos mudou-se a faixa do país, porque o evangelho chegou através dos presbiterianos, através dos batistas, através também dos assembleanos, que foram os maiores porta-vozes. Não posso negar isso aí. Se eu negar, eu estou sendo mentiroso. E aí o evangelho entrou. Nos anos 80, Deus envia um poder espiritual avassalador sobre essa nação e começa uma multiplicação desenfreada de igreja. E nós estamos aqui por conta deles. Então, é um resultado que nós temos. E esse povo ficou com os cabelos em pé, doido, porque eles tinham uma máquina funcionando. Eles tinham uma máquina sem nem macumbeiro, nem candomblista, nem feiticeiro e nem protestante. Mulheres, se vocês lessem naquele tempo, viu irmã Rita, viu Isabela, viu pastora, viu Maiara, viu? Se vocês lessem, bruxa, fogueira para vocês, na hora, fogueira, porque vocês sabiam ler, porque não era permitido ler, bruxas terríveis, né? Coisas, olha para você ver o pensamento que eles tinham naquela época. Hoje para nós isso aqui soa como uma barbárie, né? Mas naquela época não era o pensamento deles, pessoal. É porque o conhecimento, né, era só para os cleros, né? Só para o alto clero. A lera não podia ter direito a essas coisas. Isso mesmo. E hoje, conhecimento, as pessoas elas têm a palavra, têm a educação, e muitos não dão o valor necessário, né? Mas lá atrás isso era impedido, isso era vetado para a pessoa ter. Eu queria falar com vocês algumas doutrinas católicas que são heréticas. A primeira delas
a compra do perdão dos pecados através das indulgências. Romanos capítulo 5, ele fala assim para mim e para você, meus irmãos, olha. Ele fala assim, versículo 1: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé em Jesus, pelo seu depósito de esperança em Jesus, pelo seu depósito do seu coração em Jesus, você é justificado, você é tornado justo. Então o seu dinheiro, com o perdão da palavra, o seu dízimo não compra a salvação. Você dizima porque você já foi salvo, e não porque você quer ser salvo. Você faz um voto com Deus porque você já foi alcançado pelo Evangelho, e não porque você quer alcançar o Evangelho. Mas eles não, eles inverteram a situação. E era assim: você cometeu que pecado? Bom, falei mal do fulano, então 10 Ave Maria. Você fez o quê? Não, roubei o ciclano, então você tem que dar o mesmo valor para a igreja. Afinal de contas, você roubou da pessoa, e a lei manda o quê? Você restituir a pessoa que você roubou, e não a igreja em si. Então, eles pegavam e manipulavam tudo isso, para que a pessoa em si estivesse sempre ali debaixo da asa deles. E não é exatamente isso que muitos pastores fazem hoje. Ó, se você sair daqui, os seus filhos vão dar câncer. Eu já escutei essa conversa. Pastor também já escutar. Se você sair daqui, você vai ser demitido. Tanto é que eles pararam até de usar aquela imagem de busca do inferno, né? De princípio eles usavam muito, né? Essa imagem representativa do demônio, isso, figuras de chifre ali. Eles usavam muito, porque para deixar o povo com medo, debaixo de pressão, para o cara poder pagar e comprar. Depois que foi explicado como funcionava, desmistificou isso aí. Aí você pode ver que parou de pintar, parou de ter esse tipo. Isso é uma análise muito boa, muito bom. Eles pararam de ter aquela figura do demônio capetoso, né? O demônio feio, que solta fogo e tal coisa, que tinha tridente. Aí passou a ser um demônio mais bonito, né? Ou menos feio. E aí, essa daqui é uma das principais coisas combatidas, porque a Bíblia expressamente diz que é somente pela fé. E aqui nós temos um pilar. Nós temos um pilar nosso, dos cristãos em geral, que é sola fide, somente a fé é o que salva. Você não pode se salvar. Pedro não conseguiu se salvar. O dia que Pedro falou que ia ficar com o mestre, o que aconteceu com ele? Eu fico com o Senhor até a morte. Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negará 3. Então, não dá para se salvar por obras. Aí Jesus fala para ele: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, pela fé, não por indulgência. E hoje, os nossos amigos evangélicos, os neopentecostais, estão abraçando de pancadas aqui. Eu ainda julgo uma coisa: os católicos deveriam aprender com os novos evangélicos a fazer heresia. Deveria aprender. Sabe? Porque isso aqui ficou lá no passado. Agora não. Para você ter mais, você tem que dar mais. Quer ganhar 1 milhão? Faz um voto civil. É a mesma coisa, meus irmãos. Só mudou a roupagem da heresia. Aquele negócio que você manda para mim. Mesma coisa que lá. Mesma coisa do Paulo Júnior falando, né? Dos caras que só fica fazendo pressão. Então, assim, nós temos que dizimar e ofertar a obra de Deus, a obra missionária, mas não com o intuito de ganhar a indulgência, mas fazemos porque nossas obras são nossa obrigação como cristão. É nossa obrigação ofertar. Mas eu acho que tem um problema também, essa questão da igreja não aprender que as obras é importante. É importante. A igreja, ela se estagnou nos anos 80, ela assumiu a roupagem de fé. Então pronto, então eu não preciso praticar obras. E aí os cristãos, eles não observavam que a salvação, as obras é uma característica da salvação. Os cristãos hoje têm muita dificuldade de botar no arado por conta disso aqui. Por causa disso aí. É porque assim, existe, meus irmãos, um equilíbrio. Quando eu só foco em obra, eu foco só em movimento, em fazer e tal, eu deixo a doutrina de lado. E Paulo fala: cuida de ti e da tua doutrina. Então você tem que cuidar de você, do que você está aprendendo. Você tem que cuidar de você, do que você está lendo, o que você está vendo. Só que se eu ficar só na doutrina, eu fico um crente cabeção. Eu vou saber demais, mas não ora, não faz uma boa obra, não ajuda em nada. Né? Aí eu costumo usar lá em casa a frase, né? Tem um irmão que se o pastor pedir para pegar água, eu falo para ele vai cair, né?
Você fala desse jeito, o pastor pediu para pegar água no meu braço, aí despegar, né? Então assim, mas aqui não está no seu alcance. Aqui está no seu alcance. Você não vai fazer um treino que não está no seu alcance. Deus conhece a sua condição. Tem como você dar 10 cestas básicas se você não está em condições. Estou dizendo o seguinte, mas aquilo que está na sua condição, você faz, né? Às vezes, aquela pequena ação que você faz, ela muda por completo a realidade de alguém. Então assim, nós temos que saber que isso não nos salva, mas nós temos que fazer algo terrível, adoração a imagens. Irmãos, vamos lembrar os primeiros mandamentos? Não terás outro Deus antes de mim? Nada, não pode. E o segundo, não fará para ti imagem de escultura que está no céu, na terra, debaixo da terra e nas águas. Não tomará o meu nome em vão. Guardará o dia de sábado. Vocês estão vendo que tem 2 mandamentos contra a imagem de escultura? O primeiro, não terá outro Deus. O segundo, não fará para ti imagem de escultura. Então, esses caras pegaram e começaram a fazer idolatria. Por que aconteceu isso aqui? Justamente por aquilo que eu falei. Começaram a colocar pessoas que não eram pessoas instruídas pelo Espírito, não eram instruídas na palavra, para poder tomar conta do clero. E aí isso aí se tornou uma coisa imperativa. Inclusive eles acharam uma defesa até na própria Bíblia para falar que podia fazer imagem de santo. Porque Paulo fala assim, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 3: quero que todos os homens santos levantem as mãos ao alto em oração. Então a palavra santo passou a ser utilizada a todo aquele que faz a obra. E se ele faz a obra, ele pode ser, de certo modo, adorado. Por quê? Porque ele é santo. Só que a Bíblia não usa a palavra santo para nós com esse tipo de conotação. Usa no sentido de nós sermos, ser venerado, mas no sentido de nós sermos salvos, separados. Aí é onde começa a surgir o São Fulano, o São Beltrano. Aí o cara fazia alguma coisa, né, uma maestria absurda, às vezes até mesmo usado por Deus, né, uma maestria absurda. Na hora que morrer a gente vai condecorar ele como santo. Aí começou. Aí você tem essa vastidão de santo. Agradava o povo. Porque a idolatria agrada. Porque se eu dou penalidade para o santo, se eu jogar a culpa nas costas do santo, então eu posso fazer o que eu quiser. É tipo isso. Entende? Então, isso aconteceu demais. E o cara que mais combate isso aqui é o João Calvino. Tem uns capítulos antigos que é só para falar de santo, batendo nos coitadinhos de santo, né? E aquela ideia do Josué e Ion, o santo fala, o santo de Paulo de Reis fala, o santo escuta, o santo te dá a mão para te cumprimentar, o santo te transforma. Quem é que fez o santo? O ser humano, certo? Você não concorda comigo que quem faz é sempre maior do que quem é feito? Então como é que você vai adorar uma coisa que é menor que você? Pronto, matando. Não tem por que você adorar algo que é menor que ti. E não é só porque Deus falou, é só você usar a sua lógica. Se você criou um relógio, como é que eu vou adorar ele? Não foi ele que me criou. Não tem como adorar um pedaço de pau de gesso. Então, se nós usarmos a lógica, vamos entender que isso aqui é um erro. Mas agrada as pessoas. Por quê? Porque é movimento. Movimento. Põe lá 30 pessoas carregando bichinho no meio da rua e mais uma centena atrás andando. E as vendas, né? E as vendas. Tanto é que uma das primeiras coisas que Paulo foi preso e apanhou foi porque lá em Éfeso ele condenou o santo. Os caras pôs o santo do fogo e aí o povo ficou doido. Os caras da fundição ficaram doidos. Então, tem muito disso. Aí temos um problema que a Igreja Católica cria, até hoje crê, que é a transubstanciação da Eucaristia. Isso aqui é um problema. Isso aqui foi o que fez Martinho Lutero e Zwingli brigar. Vocês lembram que eu falei que eles brigaram? Porque é o seguinte, o católico, ele crê que assim que o pastor, a irmã Rita, a irmã divina, pega e faz o partir do pão, aquilo ali já não é mais pão não. Ele crê piamente que aquilo ali é o corpo de Jesus. Ele crê que piamente que o suco que nós compramos, com a aurora de 1 litro, é o sangue de Jesus. Piamente. Se você comer, se você beber, você bebeu o corpo e o sangue de Jesus. Se você não é carismado, se você não é treinado, se você não passou pela Eucaristia, você não tem o direito. Porque não é pão e não é sangue. Ou perdão, não é pão e não é o suco. É corpo e sangue. Na cabeça deles é assim. A partir do momento que deu a graça, na cabeça deles o pão vira corpo e o suco vira sangue.
É o que nós chamamos de transubstanciação. Trocou a substância. Era pão, virou carne. Era suco, virou sangue. Na cabeça deles é isso aqui. E aí, o pão e o vinho viravam Jesus de verdade. E aqui, a Bíblia não diz isso. O que Jesus diz lá? Diz que o pão e o vinho é feito em memória deles. Se é uma memória, então o pão continua o pão. Se você quiser passar a manteiga dele depois, você pode comer ele tranquilamente. E o suco continua suco. Se você quer tomar ele depois geladinho na geladeira, pode tomar. Porque o que interessa não é o que você está comendo no sentido de material. O pão e o vinho tem que estar lá. Beleza, mas não interessa se o pão e o vinho é da qualidade A ou B, desde que seja representativo em memória de Cristo. Porque ele garante que quando você coloca um pão e um suco, você está fazendo memória de Cristo. O que importa é a memória de Cristo, não é o pão e o suco. A gente tem uma cautela, um cuidado, quanto à sobra, né? Quanto àquilo que a gente pegou, né? A gente procura não usar novamente. Isso. Isso é importante porque aquilo já foi consagrado para aquele propósito. Eu concordo, senhor. Isso aí. O pastor diz o seguinte: consagrou o pão e o vinho lá. Aí quem comeu a ceia comeu, quem não comeu descarta aquele restante. Mas na cabeça deles era além disso. É literalmente estar comendo o dedinho de Jesus, o bracinho de Jesus, tomando as gotinhas de sangue da cabeça dele que caiu. Na cabeça deles era assim, e é assim até hoje. Era, não é. E o Lutero, ele não conseguiu diferenciar disso. Ele achava que continuava. E o Zwingli disse: não, meu irmão, não é assim que funciona. Aí o Lutero falou assim: não, você está doido? Vai, nós vamos brigar contra esse negócio. Eles começaram a brigar. E foi uma briga que eles nunca mais conseguiram ser amigos. Será qual que era a tese de Lutero? Que era transubstanciado. O Lutero, meus irmãos, eu não vou culpar ele não, porque é o seguinte: ele é um cara que ele foi criado dentro da doutrina católica, e antes dele não tinha ninguém com aquele tamanho de teologia. Ele foi o primeiro cara a compendiar as coisas, a reunir. Então ele tinha muitos erros ainda. Todos esses homens tiveram erros. Você vai ver que o Lutero teve, o Calvino teve. Só que como ele veio antes, a maior parte dos erros está nas costas dele. Entendeu por quê? Porque ele ainda tinha muita influência católica. Porque a ideia dele... Eles condenavam até pessoa que nasceu com deficiência. Danava, porque Deus falava que no Antigo Testamento o cara não podia ser sacerdote. Aí eles pegavam e radicalizavam. Entendeu? Não, esse aí não é salvo não, porque ele nasceu com recorte. Então ninguém é salvo, porque todo mundo tem uma deficiênciazinha física, né? Todo mundo tem uma imperfeição física. Então assim, existe isso aqui. E aqui tem uma das piores de todas. Eu acho que essa daqui é uma das mais radicais assim. O Papa é a continuação de Jesus Cristo para eles. Na cabeça deles, quando Jesus disse que Pedro ia continuar a igreja, Jesus estava transferindo a autoridade dele do mesmo jeito para Pedro. Isso aqui, meus irmãos, é algo que demorou muitos anos para se concretizar. Vai concretizar mesmo de verdade quando Agostinho de Hipona morre. Quem é o criador da Igreja Católica? É o Estado Romano. Por meio de que teologia? Do Agostinho. O Agostinho disse que existia uma Igreja Católica universal de todos os crentes. Só que eles pegou o conceito da ideia dele e mudou. Aí a igreja tinha autoridade por si mesma. Então essa figura de Pedro vai ter a mesma autoridade que Jesus na cabeça deles. E aí o sucessor de Pedro também, o outro também, e também. Então é por isso que quando você pega lá o Chiquinho, o Papa, o Chiquinho, ele dá a ordem, é a ordem de um Deus. Por quê? Porque na cabeça dele ele é igual a Jesus Cristo. Mas a Bíblia não diz isso para nós. A Bíblia diz que eu e você temos uma autoridade otorgada pelo Espírito Santo. E aí, eu e você, nós temos uma função. Nós não somos Deus. E eles trocaram-se e passaram para o Papa. Isso aqui, meus irmãos, é tipo uma monarquia católica, sabe? O que é uma monarquia? Tem um rei e o cara manda todo mundo. Aqui é do mesmo jeito. Sabe? Tem um cara que fica lá, ele manda e desmanda. O que ele falou é lei. Decidiu o que vai fazer? O Papa fala: a partir de hoje, todas as igrejas católicas ortodoxas do mundo inteiro vão fazer daquele jeito ali. Não acabou. O cara tem autoridade de Deus. E a Bíblia diz que essa autoridade só é dada a Cristo. Filipenses, lá nós estudamos isso. Por quê? Porque ele morreu com perfeita obediência e ressuscitou. E aí eles têm muito isso aqui. Tem muito desse pensamento. E aí, o que acontece, meus irmãos? Quando você tem uma pessoa que é assim, você vai começar a ter, por exemplo, você tem lá a hierarquia.
você tem o Papa, você tem os cardeais, você tem os vice-cardeais, você vai ter que chegar até os padres. Em toda a congregação católica é assim. É por isso que surge o que nós chamamos de sacerdócio. Vocês lembram que Jesus é o sumo sacerdote. Você não precisa de uma pessoa para intervir por você. Você tem Cristo agora, ele que intervém. Mas quando eu crio um cara que é igual a Cristo, aí eu tenho uma diferenciação. É mais ou menos assim, eu vou tentar explicar para os irmãos o que eu quero dizer. O pastor é o líder da congregação, é o cabeça da congregação. Então, tudo que nós fizermos de pecado, nós não temos que orar, pedir perdão não. Nós temos que chegar no pastor, eu fiz A, B e C. Ora para mim. Era assim que funcionava. Você transferia o sacerdócio de todos os crentes, que é uma coisa que Calvino vai bater muito, porque todo crente é responsável não só por si mesmo, mas por toda a igreja de Deus. Todo crente, não é só eu, não é só o pastor, não é só você, todo mundo é responsável. Ele transfere para a figura do cara, que é o padre. É por isso que você tinha que confessar, você tinha que falar. E aí você tinha um monopólio, porque afinal de contas, se o irmãozinho está descabeceado, eu faço dele o que eu quiser, né? Eu dou a ideia que eu quiser para ele. Ele vai ficar. Principalmente eles exploravam aqueles que tinham mais. Imagina. Certo? E esses caras eram os que tinham os melhores lugares, ficava mais perto da missa que possa, mais perto. Não adiantava nada, não está entendendo nada, mas tudo bem. Então tinha essa coisa mais radical que eu já vi: orar pelos mortos. Eles diziam: olha, o fulano da sua família é um cara terrível, Deus odiava ele, mas é o seguinte: paga a indulgência dele e reza uns 10 mil Pai Nosso, e daqui a pouco Deus devolve ele para o céu. E aí vamos chegar lá. Aí, depois disso, o cara, vamos por parte. Depois disso, é o seguinte: morreu. Vou dar um exemplo: papai faleceu. Aí vou lá, fico lá 30 dias orando para papai agora está no céu. Ô glória, né? Quem me garante que ele está no céu? Ninguém. Só Jesus me garante. Se eu sei que ele aceitou Cristo, ele está lá. Mas na cabeça deles funcionava. Aí criou uma doutrina que depende dessa aí, que é a doutrina do purgatório. Não depende do tanto que você foi ruim. Se a sua família der uma oferta, se a sua família aqui na terra fizer algo bom para a igreja, bom para Deus, uma caridade, né? Sangrar os joelhos daqui até Trindade no asfalto quente, você pode ser transferido para o céu. É o que nós chamamos de doutrina do purgatório. Você vai ficar lá só uns 500 anos, mas depois Deus te devolve para o céu. Você vai fritar lá uns 500 anos. Aí vai chegar um churrasquinho no céu, né? O professor Batista Gabriel de Oliveira Porto, no curso dele que eu fiz com ele, ele falava assim: vai chegar um churrasquinho, o céu vai estar cheio de churrasquinho, os palitinhos tudo assado. Vai, corpo ressurreto, mortal, está tudo queimado, né? Umas coisas assim que você vê que é claramente contra a palavra de Deus, porque a Bíblia não ordena nós fazermos isso. Existe um pecado que a palavra do Senhor condena, chamado de necromancia. Quem sabe o que é necromancia? Primeira coisa, consultar os mortos. Segunda coisa, invocação de mortos. Tipo aquele negócio que Saul foi fazer, invocar. Querer trazer os mortos à vida, que nem Satanás quisia fazer com o corpo de Moisés, lá em Judas capítulo 1, versículo 9 e 10. Se você perceber que Satanás quer fazer exatamente isso aí, usar o corpo de Moisés como uma necromancia, para poder ficar sendo adorado, desviar a atenção para aquilo ali, e principalmente achar que os mortos podem ser alterados. O que é isso? Eu poder alterar o destino do cara que já morreu. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9 que ao homem é ordenado morrer só uma vez. Depois disso, passou a régua, meu juízo. Não tem segunda escolha. Prece para mortos é uma das mais antigas, mais ou menos no ano de 350, 400. Interessante que a Bíblia, né, ela não deixa, ela fala disso lá em Saul, que é muito explícito nessa condenação, né? Mas se a gente for observar biblicamente, aí vem Hebreus e depois Apocalipse. Cristo não dá ênfase nisso, né? Não dá ênfase nenhuma. Cristo não dá ênfase nisso. E tem um lugar mais específico ainda que o pastor está falando, Lucas 16, 19 ao 31, vai contar a parábola do rico e do Lázaro, da história. Aquilo lá, ele fala assim: pai Abraão, pelo amor de Deus, deixa Lázaro voltar dos mortos. Ele cria necromancia, tá vendo como é que ele cria? Que alguém podia ser um zumbizão,
ressuscitar dos mortos, deixa ele voltar dos mortos, porque assim ele vai crer. Qual que é a resposta de Deus para ele? Meu irmão, ele tem Abraão, Moisés e os profetas. Ainda que se levante alguém dos mortos, eles não vão crer em mim. É impossível esses caras crerem, porque eles não querem. Aí ele fecha o caixão dessa doutrina. Por quê? Porque mesmo que alguém ressuscitasse, está vendo como que Jesus dá um alerta? Mesmo que eu ressuscite dos mortos, muitos não vão crer. Então, essa daqui é uma das mais antigas. E a maior parte dessas daqui, ó, dessas daqui de cima, depende dela. Porque aí começou a cobrar. Para fulano ser salvo, não trocadinho. Ele é um morto especial, então ele tem adoração. É um morto, um santo, né? Madre Teresa de Calcutá, e aí vai. Esse pessoal aí. E por último, se tornou que o padrão deles é que a autoridade da igreja era maior que a da Escritura. Isso aqui é perigoso. Porque é o seguinte: a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 fios, e corta as juntas e medulas, e os pensamentos e o espírito. Hebreus 4:12. A suprema autoridade está aqui. Vocês vasculham as Escrituras, porque ela testifica de mim e ela tem a vida eterna. João 5:39. Então, se a maior autoridade está aqui, então tudo que eu faço, tudo que o pastor faz, tudo que cada um de vocês cristãos faz, vem de cá. Não vem da nossa cabeça, mas os caras inverteram. E quando eu faço isso, eu passo a autoridade do homem por cima da de Deus, só pode dar errado. Só pode dar errado. Então, para eles, a autoridade da igreja é maior do que a da Bíblia. E hoje acontece muito isso no meio cristão evangélico também. Muitas pessoas estão se colocando acima de Deus. E por isso que aquelas heresias todas que nós vimos lá atrás, se pegar todas aqui, ó, já não pode orar para morto, que ninguém está fazendo mais, os mortos já eram, né? Infelizmente, não tem salvação para eles, mas a maioria desses aqui, em algum lugar ou outro, elas estão acontecendo no meio cristão evangélico. A misericórdia nossa, que aqui não acontece nada disso. A bondade nossa de Deus conosco, que aqui neste recinto não acontece isso. Porque a doutrina batista ela é muito séria. Os que mais foram conhecidos foram os batistas. Então, assim, se você observar, aqui, ó, tem um problema grave. Isso também, né? Assim, não estou mostrando, não estou falando que não é falha nossa, mas é algo que fica enraizado dentro do ser humano. Só que eles levaram para um patamar muito alto a colocar com que homens tenham a palavra maior que Deus. Então, assim, nós tiramos a situação de extra-bíblico. O que é extra-bíblico? Algo que está na Bíblia, mas que eu explico com as minhas palavras. Por exemplo, a doutrina da salvação que eu expliquei para os irmãos está na Bíblia, mas não está explicado, desmiuçado daquele jeito ali. Então é extra-bíblico. Mas não é antibíblico. Quando eu faço isso aqui, é antibíblico.